Seja bem-vindo a mais um Sem H Podcast, porque aqui a conversa é franca e verdadeira. Eu sou o Thiago Pascoal e nós estamos começando mais uma transmissão. Hoje eu estou aqui mais uma vez, com o meu amigo Francisco Seixas, mais conhecido como o Chicó, do blog do Chicó. Boa noite, Thiago. Boa noite, internautas que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Tá cansado, Chicó? Oi? Tá... Um pouquinho, né? Um pouquinho cansado. Com a expressão de cansaço. É... Tá cansado ou tá abatido? Não, eu tô cansado mesmo, mas a gente toca o barco mesmo assim, não tem problema, né? Chicó, Então... hoje é um dia especial, sabia? Exatamente. Você sabe o que hoje é um dia especial? Eu vou dizer o seguinte, isso aí já aconteceria algum dia desses, né? Então, hoje aqui nós receberíamos o Danilo Rabá, que é gerente de futebol do Barcelona, inclusive meu amigo, estudou comigo na Piedade e tal. Ele pode ter ficado chateado, porque quando a gente jogava lá, na Piedade, uma vez eu dei 3 chapéus nele seguidos. Dei Tá 2 chapéus na hora que eu ia dar o... É sua. A culpa deve ser minha, porque a gente jogava lá naquele pátio lá da Piedade, tinha um pé de uma mangueira enorme, e aí a gente botava, quando a quadra estava ocupada lá na Piedade, a gente jogava ali em cima, então botava 2 golzinhos. E aí teve um lance que ele veio pra cima de mim, ele era grande, né? Quando eu era mais novo, eu era menor. E aí ele veio pra cima de mim, e aí eu dei um chapéu nele. Aí na hora que ele voltou, eu dei outro chapéu. Na hora que eu fui dar o terceiro chapéu, ele quebrou. Aí deve ter sido por isso. Foi no mesmo dia que ele pegou um Marlin azul. Não, mas isso é verdade. Mas depois, se ele vier um dia aqui, ele vai confirmar isso. Ele não vai confirmar porque o cara que toma 2 chapéus seguidos, né? E quebra o cara no terceiro. Ele devia ser ligado ao esporte, né? Sim, ele foi, né? Exatamente. Mas enfim, nós teríamos aqui a presença do gerente de futebol do Colo-Colo, aliás, do Barcelona de Ilhéus. Oh, rapaz. Já falando Colo-Colo aqui, né? O arquirrival. Exatamente. O gerente de futebol do Barcelona de Ilhéus, a gente ia ter a presença dele aqui. Mas por alguma questão, não sei se foi por conta da viagem, não sei se foi por conta do chapéu, do chapéu que ele tomou de Chicó, eu não sabia dessa história não, mas por conta da viagem, que o Barcelona jogou fora de casa, estreou na verdade, né, fora de casa essa semana, então não sei se por conta da viagem, não sei o que aconteceu, nós não conseguimos contato com ele hoje durante o dia todo, então alguém tem notícia de Danilo Rabá? Será que aconteceu alguma coisa, gente? Os chapéus, na verdade, né? Eu entrei em contato, inclusive, pelo Instagram do Barcelona para ver se alguém tinha informação aonde se encontra Danilo Rabá, porque ele sumiu. Provavelmente deve ter acontecido alguma coisa, alguma situação deve ter acontecido, porque ele perdeu a comunicação, não falou nada com a gente, enfim. Se você souber notícia de Danilo Rabá, mande pra gente, porque hoje nós não vamos demorar muito na transmissão, nós vamos bater um papo aqui sobre a estreia do Barcelona, né? Quais são as nossas expectativas, qual a expectativa de Francisco Chicó, que admira o futebol baiano, que admira o futebol, quais as expectativas em relação ao Barcelona. Nós vamos conversar sobre a estreia do Barcelona, o que a gente achou do jogo. Eu assisti parte do jogo, Chicó. Confesso que assisti parte do jogo, não assisti tudo não. Então, eu vou até corrigir aqui o meu plural, que eu chamei chapéus, viu? Plural de chapéu. Então pode ter sido também pelo chapéu que ele tomou, a sequência de chapeladas. Chapéus, tá? Então, assim... Antes que o pessoal corte aí e diga, tá falando assim... Tá falando errado, tá falando e tal. Então me corrigir a tempo, né? Graças a Deus. Então é isso aí. Na escrita, quando a gente erra, a gente vai lá e edita. E aqui a gente vai e fala como é corretamente. Você viu o jogo do Barcelona? Rapaz, eu não acompanhei o jogo do Barcelona, não. Eu acompanhei os jogos da Copinha. Eu acho que eu assisti ontem Internacional e aquele time da Red Bull. Tem um time, tem um time, se eu não me engano... Acho que é Bragantino, não?
Não, Não, eu acho que é. Acho que é Bragantino Red Bull, acho que é Eu isso. não que vi um comprou o Bragantino. jogo do Internacional, que eu tava zapeando também, e assisti o Vasco, que Uhum. ganhou da Portuguesa, ganhou Hum. nos pênaltis da Copinha. Mas ontem eu não tive, eu não consegui localizar a transmissão, eu não consegui, assim, eu me passei e não assisti o jogo do Do Barcelona, Barcelona. né? Eu assisti o primeiro tempo, o time do Uhum, Barcelona ainda falta muito para atingir um nível de força física, né? Porque não fez uma boa temporada, pré-temporada, na verdade, sim. e o time ainda está carecendo de muita, como é que eu posso dizer, Uhum, muita condição física, né? sim. Tanto que os jogadores disseram que, alguns jogadores, né? Não todos, disseram que foi um jogo de estreia, um jogo difícil, que ainda vão chegar na condição. Mas, enfim, o que me deixou, assim, entusiasmado é que existiu chance do Barcelona ganhar o jogo. Sim. Né? Teve um último lance, na verdade, eu Uhum. acho que o único lance de perigo no primeiro tempo, e que... é, Tem e um bebê aí que chorando. é o filho de, de Luca. E o que que acontece? Uhum. Nesse último lance, quase que faz o gol o Barcelona e sai talvez, né, com a vitória, porque o Nirby também, enfim, no segundo tempo eu não cheguei a assistir o segundo tempo porque eu tive um outro compromisso e aí não dava para fazer as duas coisas, né? Então não deu para me assistir o segundo tempo. Mas vamos ver, né? A minha expectativa é que, primeiro, o governo municipal organize as coisas para que o jogo aconteça Uhum. aqui na cidade de Ilhéus, porque ainda o estádio não está autorizado de fazer o jogo aqui em Ilhéus. Exato. Faltam algumas questões aí estruturais a serem resolvidas para que a Federação Baiana autorize que os jogos ocorram aqui em Ilhéus. Acredita-se que até lá vá acontecer, mas a expectativa é de que a gente tenha jogo aqui, né? Para Exato. que as pessoas retornem ao estádio. Também não sei com essa questão da variante aí, né? Aumentando o número de casos de Covid, não sei nem como é que vai ficar essa questão do futebol. Mas a expectativa é que a gente tenha novos jogos, novamente, no Sim. estádio da primeira divisão e que as pessoas possam contemplar aí as vitórias, que é isso que a gente quer, que o Barcelona ganhe, né, que o Barcelona vá à frente e que, quem sabe, traga até o título, né? Exato. Mesmo você sendo Colo-Colo, que eu sei que você é Colo-Colo. É verdade. Eu sou Colo-Colo mesmo. Ó, eu vou Se eu, confessar se, pra eu, se, você. eu, se eu soubesse que o Danilo não vinha, eu ia fazer uma provocação. Vinha A camisa do com a Colo-Colo. camisa do Colo-Colo, né? Então, o que acontece? O que eu acho que assim é um desafio para o time do Barcelona, porque é a primeira vez que ele estreia, né, na primeira divisão, pela informação que você me passou, Uhum. e é isso mesmo. O Nirby também é um time que o Nirby ele tinha jogado contra o Colo-Colo e ele conseguiu acesso, Sim, sim. né? Assim, eu não acompanhei a campanha do Unirb, mas é um time que está se estruturando, é uma universidade e tudo mais. E o Barcelona tem esse desafio. Tem esse desafio. Eu acho que o time está se estruturando. Eu vejo assim até na questão do corpo dirigente, né? Tem um Uhum. presidente que é dedicado, tem o Isso. próprio Danilo que é gerente, só Aham. não se dedica às entrevistas que a gente convida. E Danilo tá sendo malhado. Mas né, tem a Michelle, que é Relações Públicas, eu estava Bem observando. acessível, Michel é muito bem Exato. acessível. Então, eu acho que o time tem se estruturado. Eu acho que agora não é um desafio fácil, é difícil, porque requer também experiência, dedicação, e aí é uma evolução que se dá com o tempo. Veja o Colo-Colo, por exemplo. O Colo-Colo é um time da década de 30, Uhum, foi fundado na década de 30, se eu não me engano, 30 uhum, ou 40. E você observa que ele teve altos e baixos, e um dos altos dele, ele se tornou em 2006 campeão baiano, uhum. depois de mais de 50 anos da fundação. Então, Sim, assim, é um trabalho complexo, difícil, e que é um desafio muito grande e tem que ter calma, paciência. O sim, Colo-Colo sim, demorou 50 anos. Lógico sim, que eu não estou dizendo que o Barcelona vai demorar 50 anos, sim, lógico, mas o, lógico. o projeto de estruturação ele requer um tempo. É. Então vamos ver como é que as coisas vão se organizar. Mas eu acho que o pessoal está dedicado, né? Inclusive conseguiu um objetivo, porque
tentou anteriormente a classificação, inclusive perdeu uma semifinal para o Colo-Colo no ano anterior, no ano anterior, e agora conseguiu acesso. Então, vamos ver o que vai. Mas tem uma questão, por exemplo, eu sou Colo-Colo, mas eu sou ilhéense. Então eu quero que o Barcelona também se dê bem. O que eu falo, por exemplo, Bahia e Vitória. O Bahia caiu para a segunda e o Vitória caiu para a terceira. Sim. Por mim, eu queria que os dois times estivessem na primeira divisão. Que isso é bom para o futebol do estado. Isso, é bom para o futebol do estado. Isso é futebol do estado e, assim, a melhor rivalidade para quem é torcedor do Bahia e para quem é torcedor do Vitória é ver um jogo desses rivais na elite do futebol. Sim, sim. Igual aqui em Ilhéus. Eu acho que o Colo-Colo tem uma torcida mais consolidada porque é um time mais antigo. Mais antigo, é. Mas, por exemplo, a nossa alegria da rivalidade é ver um jogo Barcelona e Colo-Colo na primeira divisão do Campeonato Baiano. Com certeza. Assim, né? Eu não torço pro outro time acabar. Porque, por exemplo, o que faz parte do futebol, a rivalidade faz parte do futebol, né? Então, o adversário, ele é importante para que a paixão que envolve o futebol, ela aconteça, né? Porque se você torcer pela derrocada do outro time, que o time não existe, você vai jogar com quem? Com ninguém, né? Com certeza. Eu tenho essa visão, né? Então, pelo menos pelo regionalismo e tal, eu torço, né? Por isso. Eu na verdade, confesso que, assim, ao longo da história, torço pro Flamengo, né? Aliás, torço não. Ano passado, deixei de ter um pouco mais de torcida para o Flamengo, porque eu acho que a gente foi criado, historicamente, para torcer para time de fora. Porque não tem o desenvolvimento do futebol, não tinha o desenvolvimento do futebol na Bahia. Mas eu vou te contar, essa não é a questão. Você acha que não é isso, não? Não, isso não é a questão, não. É porque o que acontece? Por exemplo, eu também torço pro Flamengo. Meu pai torcia pro Flamengo, meu pai morou no Rio e tal. E tanto que meu pai é Flamengo e irmão do meu pai já faleceu, tá? Meu pai era Flamengo, eu virei Flamengo e meu irmão também é Flamengo e meu tio, o irmão do meu pai, que ainda é vivo, torce pro Vasco. Antigamente é o seguinte, a transmissão radiofônica, ela atingia melhor, a transmissão do Rio atingia melhor o litoral do Brasil, sul, aqui o sul da Bahia, atingia melhor do que as rádios que tinham mais alcance do que as rádios que estavam em Salvador. Assim, me contaram, e é uma história que é procedente. Então, sim, por exemplo, e você percebe que em vários locais do Brasil tem torcedor do Flamengo no Brasil inteiro. Tem torcedor do Vasco no Brasil inteiro. Do Fluminense, menos, mas tem. Do Botafogo, então. Porque transmitiam o Campeonato Carioca. Depois de muito tempo, né, a Band fazia transmissões do Campeonato Carioca de Futebol para a rede nacional. Então isso aí também reforçou. Eu me lembro que assistia com meu pai. É isso. Na década de 90, a gente assistia na televisão. Antes, o que ele ouvia, ele passou a assistir, porque a Bandeirantes, ela fazia a transmissão do Campeonato Fluminense, do Campeonato do Estado do Rio. Do Estado do Rio. Então, a gente assistia Flamengo e Olaria, tudo em TV aberta na Bandeirantes, né? E antigamente, praticamente só tinham 4 canais de televisão abertos. Globo, SBT, Bandeirantes, Record e Manchete, né? A Manchete terminou no início dos anos 90, depois virou Rede TV. Então, assim, o rádio consolidou isso e a Bandeirantes também tem uma parte nisso. Porque a gente assistia Vasco e Olaria, Flamengo e Volta Redonda. Pega aí alguém que é dessa época. O cara vai saber mais dos times do Rio do que da Bahia. Entendeu? Dos times do interior do Rio. E tinha também o desempenho, né? Desempenho. Eu acho que assim, a torcida do Bahia, por exemplo, cresceu muito a partir do título do Bahia. Sim, né? Mas o Bahia é bicampeão brasileiro. Então, a partir dos títulos do Bahia. 59 e 88. 88, né? 88 e 87. Não, 87 teve aquela disputa Flamengo e Sport. Olha que na memória antiga do futebol, eu não conheço alguma coisa. Mas atual, eu sou perna de pau.
Uhum. Né? Então, é isso. Aí eu acho Então- que essas questões foi o que foi moldando, na verdade, esse nosso, vamos dizer assim, repertório cultural, Sim, né, relacionado ao esporte do futebol. Porque eu também só assistia Flamengo, Vasco, São Paulo, esse time exato. assim, né? Exato. E Até também a própria Rede Globo, a né? Rede A Rede Globo. Globo sábado passava É. assim, não passava, eu não me lembro do campeonato local, acho que eles geravam lá no Rio. Uhum. Mas a Bandeirantes passava pro Brasil inteiro, o campeonato, o Paulistão e o Carioca, o campeonato do estado do Rio, né? E tinha também uma Taça Rio-São Paulo, Sim, a Taça que eles Rio São também Paulo. publicavam. É. E os jogos nacionais eram mais eixo Rio-São Paulo, que eles passavam na Globo à tarde. Aham, aham. Tinha às vezes Flamengo e Bahia, tinha Flamengo e Bahia e tal. Mas então, e a gente sofria com isso, porque às vezes quando o Bahia ficou muito tempo na primeira divisão e o Vitória ficava na segunda. Uhum. Aí na segunda divisão você tem menos acesso à transmissão de TV. Transmissão de TV. É, porque cai o sistema publicitário, então é uma consequência disso aí. É. Agora em Salvador em Salvador, na capital, você tem muito torcedor do Bahia e do Vitória. É, muito torcedor. Porque a Rádio Sociedade ali transmitia. Isso, e Então você tá dentro os ali clubes dali. Você tá dentro daquele espaço que pertence àquilo. É isso que eu tô falando. E aqui não. É nisso aí que eu tô falando. Se a gente tivesse clubes locais, como a gente tem o Barcelona e Colo-Colo, com desenvolvimento, Sim. desenvolvimento tanto de organização quanto também do próprio futebol, né? E tivesse desempenho, né? Porque a questão é desempenho. Sim. Quando a gente vai pro desempenho, a gente vê, às vezes o Colo-Colo não consegue participar do campeonato, ou quando participa, enfim, não chega Sim. à primeira divisão. O Barcelona agora já é um clube em ascensão, né? E aí, Isso. no segundo ano, já consegue chegar na primeira divisão. Aí vamos para outra cidade, Itabuna, a mesma coisa. Itabuna, no ano Isso. passado, não conseguiu participar do campeonato, Itabuna, velho. o Itabuna, eles estão Entendeu? tentando reestruturar o Itabuna, Itabuna Esporte Clube. O Itabuna Esporte Clube. É, Aí tem o Grapiúna que já... Então, assim, eu acho que a região é carente de clubes locais. E eu acho que é isso também que faz com que a gente olhe para os times de fora. A gente gosta de futebol. É. Entendeu? Então... E aqui em Léus chegou a ter um time também que era chamado River, O River, eu que lembro foi do River. fundado em 77. O ex-vereador Jailson Nascimento foi presidente. e Eu tal. lembro do River. O River disputava campeonato baiano e chegou a ser quarto lugar ou quinto lugar. Olha né? aí. É. Entendeu? Então, Então- assim, tem questões aqui que eu acho que isso contribui para essa questão de torcer ou não. Mas, assim, hoje... Thiago, você torce pro Barcelona ou pro Colo-Colo? Ó, velho, eu vou ser bem sincero, eu torço para aquele time que vai ser o time que vai representar Ilhéus no campeonato, Lógico. no Não, campeonato da isso é primeira normal. divisão. Se tiver os dois lá, massa. Quem tiver na frente é o meu time, entendeu? Não, no meu caso, assim, por exemplo. E olha que vou confessar aqui. Ah. E olha que eu sou filiado ao Colo-Colo. Eu tenho Sim. carteirinha do Colo-Colo lá. Por quê? Ah. Porque né, só tinha o Colo-Colo na época. Então, assim, eu acho que o Colo-Colo é um time da região, organizado, um time profissional, mais próximo de mim, então me filiei. Mas isso Mas não é quer isso dizer que eu sou amante do Colo-Colo. E nem amante do Barcelona. Não. Eu sou amante de Ilhéus. Qual Sim. o time que tá representando Ilhéus? Exato. Pra mim é o que vale a pena, entendeu? Mas é isso aí. O objetivo é que os dois, né? Os dois estejam muito bem. Eu concordo. É nisso aí. Mas, assim, eu tenho uma preferência. Depois, se a turma quiser aqui trazer uns chaveiros, umas camisas, quem sabe me convence. Então tá O explicado. Barcelona. Então tá explicado. Por isso você comprou esse negócio amarelo, né? Então, Mas é isso, aí. Chico. Eu queria, na verdade, dizer uma coisa antes da gente finalizar nosso bate-papo, porque a gente está fazendo esse bate-papo apenas para a gente refletir sobre o jogo de ontem e sobre essas questões de futebol. Queria dizer o seguinte: eu tenho certeza que alguma coisa séria deve ter acontecido com o Danilo Rabá. Alguma coisa séria. Acho que. Porque ele não é. Não sei, ele fez não, alguma viagem. ele Eu não tô é de fazer retornando de isso. viagem Ele não é e de tal. fazer isso. Ele é aquele cara que a gente manda mensagem, ele responde rápido. Ele, enfim, não demora de responder. Alguma coisa aconteceu, porque desde domingo a gente tá sem comunicação, eu não consigo comunicar com ele. Desde Teve domingo. jogo domingo, né? E Domingo hoje ele falou que estaria em jogo e estaria retornando, chegaria aqui na segunda-feira pela manhã. Então, assim, provavelmente aconteceu alguma coisa. Então, se que ele não você... pôde ver, não é que aconteceu, calma.
Deve ter acontecido alguma Não coisa. é que aconteceu alguma coisa. Não. Deve ter acontecido. Eu não vou acreditar aqui que Danilo Rabá desfez do convite. Eu não vou acreditar Declinou, né? Acho que não. Declinou, Deve ter não, acontecido pois algum é. motivo. E assim. A minha crença é que aconteceu algum motivo forte. Não será a primeira vez. De repente o cara não pode vir, o carro do cara pode ter quebrado. Mas aí é não sabe. isso, é isso. Deve ter Certo. acontecido alguma coisa, é isso que eu quero dizer. E nesse sentido, o convite ainda está aberto, Danilo. Se você quiser vir aqui conversar com a gente sobre o Barcelona, hoje a gente ia entender mais sobre a história do Barcelona, porque o Barcelona, por mais que seja um clube recente, ele tem uma história, né? Sim. Que inclusive é uma história ligada ao Colo-Colo, né? Se a gente for observar, porque o presidente atual, o dono do clube, né? Porque o clube é um clube empresa, então o dono do clube, o Marcelo, ele era ex-presidente do Colo-Colo. Você sabia disso? Eu não sabia, não. Ele era ex-presidente do Colo-Colo. E aí não deu certo por questões administrativas, ele montou esse E tem esse uma outra Barcelona. questão, assim, só pra gente. Eu acho também que tem uma importância aí que tem um incentivo para as pessoas, né, até mais novas, as pessoas moradores da cidade, elas tenham mais acesso aos times locais, Uhum. né? Eu vejo assim, por exemplo, eu conheço muito pouco do Barcelona hoje. Eu sei que está na primeira divisão. Por exemplo, é porque eu não fico ouvindo programas de esporte local, Uhum. tanto nacional. Já gostei muito de futebol. Hoje eu gosto, mas não gosto tanto como eu gosto, me dedicava, ouvia e tudo mais. Uhum. E o meu ramo também jornalístico não é da área de esporte, né? Mas se tiver que fazer, eu vou entender, acompanhar e faço, não tem problema nenhum. Uhum. Mas eu acho que é isso aí. Por exemplo, eu não sei hoje o que é que o Colo-Colo está fazendo, né? Eu não sei os campeonatos locais que a gente tem. Teve um impacto na pandemia, Uhum. mas tinha um copão aí da Sudesb, que Sim. às vezes acontece, é um campeonato interessante, eu já até acompanhei também. Uhum. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Incentivar o esporte como uma prática de saúde, bem-estar e relevância social, né, para a juventude e trazer as pessoas para ter interesse, ter uma atração a mais na cidade, né? Uhum. O que pode ser o espetáculo do futebol, que o Colo-Colo e o Barcelona podem preencher esse nicho aí que tá. E tem tanta coisa que tá avançando, a gente pode ter mais essa, né? Então, Danilo Rabá, o convite está aberto ainda. E prefeito Marão, vamos ajeitar esse estádio para a gente ter os jogos aqui do Campeonato Baiano aqui em Ilhéus, beleza? Inclusive, é o seguinte, a gente também deixou o convite aberto para o prefeito Marão, que quiser vir aqui. Sim. Prefeito, vem aqui conversar com a gente, para a gente conversar sobre os desafios que a gestão de Ilhéus tem proporcionado ainda aí mais agora, vossa né? pessoa, vossa excelência, né, na verdade. Ainda mais agora com essa questão aí das chuvas que impactaram. Então era bom que ele viesse aqui para nortear a gente nessa questão aí, o pessoal que acompanha a gente. Ótimo. Meu velho. Beleza, meu querido? Agora vamos fechar. Você que esteve conosco, eu queria te agradecer. Muito obrigado aí por você ter vindo aqui, comparecer e nos ouvir. E fica assim, a semana que vem a gente vai ter a presença aqui de outros convidados. Provavelmente será uns professores da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, fique aí ligadinho conosco, tá certo? Muito obrigado e valeu!